Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouquinho sobre este livro aqui, ó, No Caminho de Swan, do Marcel Proust. Aí, ó, ela é grandinha. Essa obra, No Caminho de Swan, é a primeira de um conjunto de 7 obras do Marcel Proust, intitulada Em Busca do Tempo Perdido. E o que o Proust tenta fazer nessa obra é o quê? É tentar recontar a sua vida através das memórias. A obra se confunde muito a vida do Proust, a vida real dele e a ficção. E o que foi a vida dele? Ele nasceu no seio da burguesia francesa, ali de uma família aristocrata francesa, no final do século XIX e no início do século XX. É o que ele conta ali no romance. Então ele, com 35 anos de idade, mais ou menos, ele quer o que? Recontar a sua vida. Ele passa mais ou menos uns 15 anos por aí escrevendo a obra toda, né? Os 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido. E na verdade é uma obra muito longa, ele teve que fazer muitas correções e, enfim, demorou muito para produzir essa obra. Enfim, ele veio a falecer e posteriormente veio a ser publicado todos os títulos da obra, né, os 7 volumes. Então, no início do romance, ele começa a narrar a sua vida ali, através das memórias, a partir da infância. Então, esse protagonista mostra ele uma criança muito fragilizada, ele gosta muito, por exemplo, da mãe dele, ele gosta de ser mimado, ele gosta de, todas as noites, a mãe dele ir beijá-lo antes dele dormir. Então, vai mostrando todo esse relacionamento dele com os membros da família dele ali dentro da casa, e também é mostrado também algumas viagens que ele faz também para a casa da avó, de outros parentes dele. Então ele vai mostrando um pouco dessa relação desse protagonista com o ambiente que ele vivia. Mas a grande questão desse romance é a linguagem. É como o Proust conta a história. O que eu senti lendo o romance é o seguinte: me parece que é o quê? Que eu estou olhando para um quadro, né, muito distanciado, muito nebuloso, um certo distanciamento e também sentindo aí uma certa nostalgia, uma melancolia também, uma saudade de um tempo em que eu vivi lendo o livro. E como é descrito ali, a linguagem dele tem uma grande sutileza, a linguagem, e também ela é muito descritiva, ela descreve bastante ali o ambiente. Como ele é narrado, é a visão subjetiva do autor, mas não é uma visão subjetiva do real. Não é isso que ele quer passar. Ele quer passar o quê? Uma visão de uma memória lá do passado fragmentada, não é uma memória contínua. Né? Então eles falam que é uma memória involuntária, uma memória inconsciente, então que é descrita de forma fragmentada. Então, assim é formado que uma nova realidade. Em uma passagem do livro, o que acontece? É narrado um relacionamento do Sr. Swan e Odette. E o que acontece? Eles namoravam seriamente, não era um relacionamento com raízes, eu diria. E eles dois, na verdade, eram apenas amantes. E no livro é descrito muito bem, na relação deles, a questão dos ciúmes. Então, dentro desse relacionamento, há uma questão muito interessante aí. O Sr. Swan tinha um perfil muito diferente da Odette. Ele gostava muito de consumir cultura, ele tinha um grande repertório cultural. Ele gostava muito de artes plásticas, de literatura, de música clássica, e a Odette, ela não tinha esse repertório todo. Na verdade, ela era muito diferente dele. E voltando nessa questão cultural, o Proust, essa família mesmo que ele nasceu aí, que ele dialoga aí no livro, era uma família burguesa e que consumia muita cultura. Era uma família tradicional que consumia muita cultura, diversas expressões artísticas aí. Então o pessoal valorizava muito essa busca aí subjetiva pela cultura. Isso é bem interessante. Então, voltando a falar um pouquinho desse relacionamento dos dois, na verdade eles viviam um relacionamento muito conturbado.
E também o romance ele faz alguns ganchos na psicanálise. Eu vou até me arriscar a falar alguma coisa aqui, se eu tiver errado me corrijam, que é o seguinte, por exemplo, ele faz o uso aqui do mecanismo de defesa do ego, por exemplo, a projeção, em que consiste o quê? Por exemplo, a pessoa está afastada uma da outra, ele está afastado dela, o que, que ele projeta nela? Que ela é uma mulher perfeita, que é uma mulher com muitas qualidades. Ele projeta uma outra realidade que, na verdade, ela não é na real. Ela é uma outra pessoa muito inferior à que ele está projetando ali no momento. Uma outra questão também aí dentro do mecanismo de defesa do ego, no caso aí da repressão, o que acontece? Os dois eram amantes. E num determinado momento, o Swan, o que, que ele quer? Ele quer esquecê-la. Por quê? Porque ele imagina ela com outro, né? Ela fazendo coisa errada. Por quê? Eles eram amantes. Então, ele tenta o quê? Cessar sua consciência de sofrer, de pensar nela. Então, esse é mais um exemplo. O livro ele tem muitos exemplos disso, isso que é bacana, ele trabalha muito bem essa subjetividade dentro aí desse relacionamento conturbado aí deles. É muito interessante. Voltando a falar da memória involuntária, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre, quem tiver um pouco de interesse, eu vou deixar aqui embaixo na barra de descrição um artigo aí que fala um pouquinho dessa memória involuntária aí que o Proust utiliza nas obras. Então, pessoal, basicamente é isso. Até o próximo vídeo.